Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos trazer as informações do São Paulo Futebol Clube que aconteceu entre ontem e hoje. Vou ser o mais breve possível para passar todos os assuntos que aconteceram hoje. E olha que tem muita coisa para ser dita, galera. Primeira coisa, bom, vamos começar aqui para falar do Crespo. O Crespo pediu três contratações na reunião que aconteceu ontem. Ele pediu um zagueiro canhoto, um centroavante e um primeiro volante. Ele quer esses três jogadores, galera. O zagueiro canhoto ele quer desde o começo do ano. O primeiro volante ele quer porque ele quer um substituto pro Luan, provavelmente. E o centroavante porque o São Paulo precisa de um centroavante. E eu vou explicar por que ele quer do centroavante. Não precisa explicar muito, mas eu vou dar alguns dados para vocês daqui a pouco. Já passo para vocês. Bom, segunda bomba que aconteceu hoje no dia, o PVC lançou uma matéria falando que o São Paulo vai reestruturar o seu CT. O CT da Barra Funda vai fazer uma reforma científica e tecnológica no CT da Barra Funda. Eles falaram até em construção de novos prédios. No mínimo, vão fazer pelo menos uma transformação tecnológica em questão de aparelhagem, campo sintético, colocação de refletor, realização de treino noturno à noite ou no final da tarde. No inverno, toda reforma precisa de um aval financeiro. E parece que nessa reunião o Crespo falou o seguinte, falou que se contratasse o Cristiano Ronaldo, o São Paulo não teria condição de fazer sua manutenção a cada lesão. Não teria condição de fazer essa manutenção. Então o técnico está muito satisfeito com a estrutura do São Paulo e o São Paulo já está pensando, já está viabilizando essa situação, né? Para justamente reformar o CT. Terceiro assunto do dia que surgiu hoje, galera. Surgiu um burburinho aí que o São Paulo estaria estudando uma troca do Dani Alves no Pedro do Flamengo. Por que o Dani Alves no Pedro? Que o Dani Alves está queimado com a torcida do São Paulo, ninguém gosta dele. Todos os São Paulinos que eu conheço odeiam o Dani Alves, pegou um ódio dele mortal. Eu também odeio ele, quero ele fora do São Paulo. Não tá tendo um bom desempenho, salário absurdamente alto e o São Paulo deve uma puta de uma grana para ele. Segunda situação, o Pedro é um jogador que foi contratado pro Flamengo. Ele é um jogador que tá insatisfeito lá no Flamengo. Por quê? Porque ele pediu para ir para as Olimpíadas, ele não foi, a diretoria do Flamengo não liberou e ele continuou na reserva do time. Ou seja, ele não foi para a Olimpíada, continuou reserva e continuou não jogando. Ou seja, ele não ir para a Olimpíada não adiantou de nada. Porque ele não foi titular em poucos jogos e entrou sempre no segundo tempo. Então ele está insatisfeito e estaria pensando em trocar. Só que aí surge um problema, galera. O Pedro é um jogador jovem, ele tem ali, se eu não me engano, 22, 23 anos. O Flamengo pagou 80 milhões de reais nele. E não vai ser numa troca com o Daniel Alves que vai resolver o problema. Até porque o Flamengo tem 3 opções ali para essa posição. Tem o Isla, tem o Mateuzinho, que é um bom jogador, moleque da base, e tem o Rodinei, que fez uma boa temporada com o Internacional. Então o Flamengo não precisa de lateral direito. E até porque por que o Flamengo teria coragem de contratar o Daniel Alves e fazer uma troca com o Pedro? Uma que o São Paulo não tem. Se o Flamengo fizesse isso, o São Paulo ia ter que fazer uma recompensação financeira. Se fosse fazer essa recompensação financeira, esquece, porque o São Paulo não tem dinheiro. E aí, eles não querem o Dani Alves, porque é um jogador de 38 anos e já está pensando lá na sua aposentadoria. Então, não compensa o Flamengo fazer essa troca. Então, essa história nada mais é do que um rumor, então esqueçam isso. Né? Se eu vou desanimar vocês, mas esqueçam essa história, galera. Não é real. E, infelizmente, vão ter que ficar com essa carniça, essa tiriça aqui até o final do ano que vem. Infelizmente. Bom, São Paulo busca aí uma semana perfeita aí no Brasileirão na Copa do Brasil. Por quê? Porque o São Paulo vai ter uma pausa de 13 dias logo após o jogo do Juventude, por conta da data FIFA. Vai ter os jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Então o Daniel Alves vai ir para lá e o São Paulo e os clubes vão ficar sem jogos. O São Paulo vai retornar somente no dia 11 de setembro, ou seja, vai jogar contra o Fortaleza agora, vai jogar no final de semana contra o Juventude e aí vai ficar esses 13 dias sem jogar e vai voltar aí no dia 11 de setembro por conta da data FIFA, tá? Aí surgiu a notícia também que o São Paulo vai ter que abrir os cofres, enfim, por conta disso.
E aí, voltando no assunto do que o Hernan Crespo pediu um centroavante, por que ele pediu um centroavante? Eu vou falar uma porque não precisa nem falar, né? Vitor Bueno, Pablo Rojas no ataque. E o Galeano, que é o moleque que não faz gol. Então, 4 opções aí. Éder, Luciano machucado, então já dá pra explicar porque ele quer um centroavante. Mas, vou passar o número aqui pra vocês, galera. O São Paulo tem o 7º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Marcou apenas 14 gols em 17 jogos. Ou seja, é muito pouco, é menos de 1 gol por jogo. O São Paulo tem 17 jogos na competição e fez menos de 1 gol por jogo. É inacreditável. E aí, o São Paulo vai atrás desse centroavante. Eu não sei se isso se torna tão importante, até porque o principal hoje, pra mim, na minha opinião, é a estrutura. O São Paulo tem que focar na estrutura do São Paulo. Porque o técnico está reclamando disso. O São Paulo teve 33 lesões em 35 jogadores diferentes. Então, acho que está na hora de reformular a estrutura do que pensar em contratar qualquer outro jogador, na minha opinião. Até porque se o Luciano tivesse de volta, o Éder tivesse jogando, o Marquinhos estivesse jogando, esses jogadores estivessem jogando, o Benítez numa condição física legal, acho que o São Paulo não ia precisar dessas contratações, na minha opinião. Entendeu? O Wellington estivesse jogando, enfim, em vários outros jogadores. Então, eu acho que se recuperar esses jogadores e eles jogarem, tiverem condições de jogo, tiverem 100%, eu acho que o São Paulo, a questão do centroavante vai se tornar um pouco menos irrelevante. É porque o Pablo carrega a camisa 9 de São Paulo, por isso tem esse peso. Mas se tivesse uma boa estrutura, acho que o foco agora é uma boa estrutura e não contratar jogador. Bom, São Paulo tá tentando tentar quebrar uma invencibilidade contra o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza, ele vem contra os rivais paulistas, Santos, Palmeiras Santos, Palmeiras e Corinthians. O Fortaleza fez 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. E aí o São Paulo vai ter essa chance aí de quebrar essa invencibilidade que o Fortaleza tem esse ano. Temos que tomar cuidado com o Fortaleza, que é um time muito perigoso, está em 3º no Campeonato Brasileiro. O técnico deles, o Vojvoda, está fazendo um campeonato belíssimo, muito bom. E o Robson, que é um atacante que passou pelo São Paulo em 2016, está fazendo uma excelente temporada e é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Bom, mas no Morumbi o São Paulo enfrentou o Fortaleza em 11 partidas. Foram 8 vitórias do São Paulo, 2 empates e somente 1 derrota. Bom, já saiu o árbitro da partida. O árbitro da partida vai ser o Wilton Pereira Sampaio. Prefiro não comentar dele, mas é um árbitro bem polêmico. É um árbitro bem polêmico. Ele inclusive teve em um jogo das oitavas de final contra o Vasco, ele que apitou o jogo contra o São Paulo e o Vasco no Morumbi, na vitória de 2-0. Mas ele tem alguns aí, eu vou passar alguns números para vocês em relação a isso, tá? Bom, outra informação que surgiu hoje, vou passar agora, quer saber? Vou passar agora, rapidão. Ó, o Wilton Pereira Sampaio, ele apitou os jogos do São Paulo em 20 jogos. O São Paulo saiu com 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Ele aplicou 75 cartões amarelos, apitou 2 expulsões, uma para o São Paulo, e apitou 4 pênaltis, 3 a favor do São Paulo e 1 contra. Mas parece que teve um lance polêmico agora no jogo passado aí, que ele apitou um pênalti e depois voltou atrás, lembra? Agora eu não tô lembrado qual jogo que era, se era do Flamengo ou se era do Palmeiras. Acho que do Palmeiras era o Luiz Flávio de Oliveira, né? Acho que era no jogo do Flamengo, galera. Bom, enfim, não lembro direito. Peço desculpa pra vocês. Bom, essas vocês vão dar risada. Marquinhos Calazans. Ninguém sabe onde tá esse moleque. Esse moleque ele tem contrato com o São Paulo até junho do ano que vem. Pra vocês terem uma ideia, ele estava emprestado pro CRB. E ele ficou poucos meses no CRB. Ele rompeu o ligamento do joelho. E aí era pra ele se reapresentar pro São Paulo. Só que ele não se reapresentou. E muito pelo contrário. Ele tá viajando. Foi pra Dubai, não sei o quê. Tem um monte de foto lá no Instagram dele viajando, passeando, sendo que era pra ele estar dentro do CT do São Paulo se recuperando da lesão dele. Até porque ele tem contrato com o São Paulo até junho do ano que vem. E aí, mais um, diria que safado mesmo, mamando na teta do São Paulo aí. E é a várzea que virou São Paulo, galera. Infelizmente, é a várzea que virou São Paulo.
A gente tem que aguentar esse tipo de coisa. O cara tá passeando, viajando, lesionado e não tá absolutamente nem aí com nada. E recebendo o dinheiro dele, o salário dele que o São Paulo paga todos os meses. Essa é a maior teta que existe. Entendeu? E não tô falando só ele. Jusilei, Michael Suel, quem que passou? Trellis. Enfim, uma renca de jogador que passou aí do São Paulo que mamou na teta aí até muito tempo. E aí agora o São Paulo tá tentando rescindir o contrato com ele. Ele tem... Só pra vocês terem ideia, ele tem praticamente 1 ano de contrato ainda com o São Paulo. Tem 10 meses de contrato com o São Paulo. Isso é um absurdo, galera. Bom, pra finalizar o vídeo, uma informação muito legal, ó. Vai entrar mais dinheiro pro São Paulo. 1,5 milhão de reais. Por que vai entrar 1,5 milhão de reais? Lianco, lembra do Lianco? O zagueiro do São Paulo que jogou na base do São Paulo entre 2015 e 2016. Ele jogou na base do São Paulo, aí ele subiu profissional, se não me engano foi em 2015. E em 2015, lembra que o Aidar fez uma rapa nos moleques, vendeu Bosquilha, Lianco, fez uma renca assim, uma baciada assim de moleque que foi embora. Porque o São Paulo precisava de dinheiro na época e ele vendeu, enfim, antes de estourar aquela história do roubo dele e tal, não sei o que, da mulher dele, lembra daquela historinha e tal? Mas enfim, o Lianco foi um deles que foi embora. E o Lianco foi pro Torino, lá da Itália. Inclusive, ele jogou nas seleções de base da Sérvia e da seleção brasileira. Depois ele acabou optando pela seleção brasileira, e depois não teve oportunidade, voltou a ser convocado pela seleção da Sérvia, enfim. Tem dupla nacionalidade. E ele está se transferindo do Torino para o Southampton da Inglaterra. E aí o São Paulo vai ganhar 1,5 milhão por ser o clube formador. Beleza? Mais 1,5 milhão entrando em caixa. Ou seja, só essa semana já entrou 6,5 milhões na conta do São Paulo, só com venda de jogadores da base. Uma foi o Denner, que foi um moleque que foi embora, ele é da base, foi vendido por 5 milhões. E agora o Lianco mais 1,5 milhão. E ainda teve o Luiz Araújo no mês passado, que foi vendido. E também o São Paulo ganhou 1,5 milhão por conta da transação. Mas é isso, galera. Essas foram as informações de hoje. Voltamos amanhã com pós-jogo. Vamos ver como o São Paulo vai sair. Mas queria atualizar vocês de tudo que estava acontecendo. Acho que consegui. E é isso. Voltamos amanhã com pós-jogo. Espero que o Luciano volte, o Benítez seja titular. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Éder fique no banco, que o Vitor Bueno não seja relacionado e que o Marquinhos também volte. É tudo que eu peço. Só isso. Só isso. É muito? Acho que não. Ou é? Por conta do DM. Não sei. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Abraço.